Grüß Gott, eu sou a irmã Martina e hoje nós vamos falar sobre o Papa Pio XI, que governou a igreja durante 17 anos, entre 1922 e 1939, e cujo pontificado foi um dos mais complexos da história desses últimos pontificados. Pio XI era filho de uma família de classe média, se destacou muito cedo nos estudos, tinha 3 doutorados, mas sobretudo era um homem de trabalho, um homem de vida extremamente ativa, discreto, uma personalidade não muito carismática, silencioso, mas completamente dedicado à sua tarefa pastoral, à sua tarefa intelectual, e como Papa, obviamente, ao extremadamente difícil enfim, caminho, a tarefa muito complexa de guiar a igreja, de guiar o pensamento cristão, enfim, nesses anos tão difíceis. São os anos do fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa vive, enfim, né, um período de turbulência política, de problemas econômicos imensos. O comunismo tinha se estabelecido na Rússia e estava, enfim, né, já mostrando a sua imensa e brutal radicalidade. Na América, as situações dos vários países também não eram menos complicadas. 1929, 1930 começa a Grande Depressão Econômica, que começou nos Estados Unidos e mais ou menos abalou todo mundo ocidental. Na África e na Ásia nós temos ainda, né, o período do neocolonialismo europeu, portanto também de grandes sofrimentos, injustiças, e nesse clima todo é natural que as pessoas busquem então respostas justamente extremadas, mais radicais. E é assim que surge e toma força, enfim, né, tanto o comunismo como o nazismo, o fascismo, e muita gente se deixa levar por esses novos ideais políticos, sociais, ideologias que de certa forma nós chamamos por isso mesmo de totalitárias, porque envolvem, né, quase a vida inteira do país, meio por desespero, meio por falta de orientação, meio por falta de outras chances. E a tarefa, portanto, do Santo Padre de guiar a igreja, não só no sentido da sua organização, da sua sobrevivência, mas sobretudo no sentido espiritual, de saber qual é o caminho, mostrar qual é o caminho. Nesses tempos a gente pode imaginar a imensa dificuldade e impopularidade, claro, né, perante esses radicais dessa tarefa. O lema do Papa Pio XI era Cristo Rei, daí a festa de Cristo Rei, que a gente celebra até hoje no fim do ano litúrgico, né? No sentido de que justamente, mais uma vez, é característica dos papas, um papa nunca contradiz o outro, a coisa que os políticos fazem muito, né? Em termos teológicos. É claro que cada papa tem o seu estilo, tem a sua, enfim, né, as suas prioridades, e nesse sentido podem se contradizer, mas teologicamente não. E Pio XI nada mais faz do que dar continuidade àquilo que, por exemplo, Pio X já tinha falado e enfatizado. Sem o Cristo, sem Deus, sem esses valores que vêm não de nós mesmos, mas que estão plantados no fundo da nossa alma e do nosso coração por Deus, que nos criou, a gente, na verdade, não consegue fazer nada de bom, nada que tenha realmente bons frutos, por mais que a gente tente. E, portanto, a sua ênfase enorme nessa, enfim, né, nessa noção, nessa ideia de Cristo Rei de tudo, Rei do universo, também Rei da economia, da política, da sociedade, não no sentido da gente viver uma sociedade teocêntrica, na qual a igreja, né, diz tudo, não, absolutamente não, mas sim no sentido de nós, cada um de nós, no nosso coração, dá sempre a prioridade a Deus, para que através de Deus a gente entenda melhor quem nós somos, quem é a sociedade, o que é o mundo, o que nós devemos fazer, o que é a paz, o que é o bem, e assim por diante. Ele empreendeu uma série enorme de reformas, de novas atividades nesse sentido, talvez mais do que tudo se destaque a famosa Ação Católica, que tinha várias ramificações para jovens, para operários, para intelectuais, e que justamente era um movimento, né, feito por leigos, apoiado pela igreja, mas feito por leigos no sentido de recristianizar a sociedade, de levar a mensagem de Deus
enfim, né, a todas as novas ramificações e todos os novos setores da sociedade. Em certos países a ação católica foi extremamente importante, na própria Itália, mas em outros países também. E, sobretudo, no plano intelectual, Pio XI se destaca pela sua condenação veemente, extremamente profunda, filosófica, teológica, mas também muito pastoral e clara, tanto do comunismo como do nazismo. Ele pegou o nazismo já, vamos dizer assim, né, na segunda metade do seu pontificado, mas o fascismo italiano já existia desde o começo, e o comunismo já estava estabelecido na Rússia, já era forte no México, por exemplo. E ele escreve, sobretudo, duas encíclicas, uma contra o nazismo, outra contra o comunismo, mas também uma série de outros escritos, dizendo que, na verdade, a extrema-esquerda e a extrema-direita, por mais que isso pareça inconcebível para a gente, elas são parecidas. Na verdade, elas se tocam, como todos os erros extremados, né? As duas coisas, os dois lados, vamos dizer assim, tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita, no fundo querem pregar uma sociedade sem Deus, uma sociedade materialista, uma sociedade violenta, uma sociedade dividida, ou seja, dividida pelas classes, segundo a esquerda diz, ou dividida pela raça, segundo a direita diz, uma sociedade na qual o governo tem o poder máximo, maior do que a própria liberdade individual, e, portanto, essas sociedades são sempre ditatoriais e violentas, uma sociedade na qual a liberdade e a responsabilidade do indivíduo fica, enfim, né, abaixo da ação do governo, e, portanto, as pessoas passam a ser vistas como números, como máquinas, e uma sociedade na qual, na verdade, só se pode viver através da violência, porque justamente a liberdade do indivíduo é manipulada e é rejeitada, e que é, portanto, tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita, em todas as suas, né, pregações e ideias, ideologias e, enfim, né, marchas e coisas militaristas, ou então, no caso do comunismo, espírito de revolta constante social, são, enfim, ideologias profundamente anticristãs, e, sobretudo, profundamente anti-humanas, é o que ele diz. Ser anticristão ou não, a rigor, quer dizer, ou é importante, porque é anti-Deus, anti-humano, e vão causar, enfim, né, ele diz claramente nos seus escritos, um tempo de barbarismo desconhecido, talvez, pela humanidade, por conta da tecnologia moderna que permite que isso seja muito mais forte do que anteriormente. Ele era uma pessoa muito prática, muito, vamos dizer assim, consciente de que não adianta ficar falando teoricamente, portanto ele faz medidas também muito práticas, como, por exemplo, a criação do Estado do Vaticano, um tratado que ele fez com o governo italiano na época, e a concordata com o governo alemão de 1933. Ambas as coisas são, às vezes, postas contra ele, no sentido dele estar fazendo uma coisa a favor, ou pactuando, né, com o governo fascista e nazista. Não é absolutamente isso, muito pelo contrário. Inclusive o texto, basta a gente ler desses tratados, é exatamente no sentido de tentar ainda manter a independência da igreja e, portanto, de tudo aquilo que a igreja faz, inclusive os trabalhos sociais, nesses dois governos que claramente são profundamente ameaçadores, vamos dizer assim. Essa mensagem de Pio XI, embora a Segunda Guerra Mundial tenha vindo depois e mudado, enfim, né, as coisas no sentido mesmo que ele previu, essa mensagem de Pio XI é extremamente importante para a gente hoje ainda, que ainda vive numa dicotomia política entre esquerdas e direitas, e o que ele diz, basicamente, é: para o cristão não há esquerda, não há direita. Para o cristão, a política é nada mais do que o serviço ao bem comum, o serviço à verdade do homem. E por isso há que haver um fundo filosófico para a política. A política não pode ser uma coisa apenas pragmática. Se esquece ou se não se pergunta quem o homem é, a política vira uma coisa que, no fundo, faz mal pensando que faz bem. É o que a gente vê hoje exatamente. Se a política perde a sua moral, se não há moral por parte da política,
então já não, ela não tem mais rumo, ela não sabe mais para que lado vai, e permite ou aprova uma série de coisas, como por exemplo o aborto e a eutanásia, que no fundo são profundamente anti-humanas. O cristão, portanto, não pode ser nem de esquerdas nem de direita, o cristão tem que ser aquilo que a sua consciência pessoal, individual e livre lhe diz. Isso é uma mensagem extremamente importante para os nossos dias atuais. Um grande abraço e até a próxima!